pronto ali? Luizinho, vem. Daniel, Luizinho, vem. Não, esse ali tá errado. Ele tá ligando pra ele. Ah, porque não? A princípio ele não vem. Ele falou sexta, sábado. Ele não estava muito bem. Ele tá vendo? Ele tá vendo? Qual é o problema? Superfaturada essa água. Mas com cerveja. Tá bom. Declaro aberta a terceira sessão solene da 9ª legislatura, em homenagem aos 25 anos do jornal Primeira Hora. Invoco a proteção divina, convidando a todos os presentes para, como de costume, iniciarmos com uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a todos para que fiquem de pé para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Gigante pela
Saúdo a presença de todos, e em especial as autoridades aqui presentes. Senhor Vice-Prefeito Municipal, João Guilherme Weschenfelder, e o Prefeito Municipal, Fábio Perch, está presente aí também. Diretora jornalística do Jornal Primeira Hora, Senhora Maria Silei Ion. Presidente do sindicato, está presente? Não está presente. Fernando Ion, diretor do Jornal Primeira Hora. Regis Lopes, presidente da CI e diretor do Jornal Primeira Hora. Padre Júlio Inácio Bergman, gerente da cooperativa Sicredi Rangel. Funcionários do Jornal Primeira Hora. Cumprimento a todas as autoridades. De imediato, então, nós vamos à ordem, então, de quem vai usar a tribuna, e a gente vai começar, então, fazendo essas considerações. Senhor Presidente, servidores, imprensa, diretores do Jornal Primeira Hora, funcionários e demais assistentes. Primeiramente, quero saudar o vereador Dárcio pela proposição dessa sessão solene homenageando os 25 anos do jornal. Lembro que quando o nobre colega apresentou o requerimento, prontamente esta Casa Legislativa aprovou por unanimidade. Parabéns ao vereador Dárcio. Homenagear 25 anos de uma empresa é algo que nos deixa feliz. Sabemos que nos dias de hoje abrir e manter uma empresa não é tarefa fácil. Requer persistência. E é isso, com certeza, os fundadores tiveram. Além disso, coragem de iniciar em épocas difíceis o jornal numa região relativamente pequena. Sempre ao lado da comunidade, divulgando, informando aos nossos munícipes do que ocorre, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. É um grande parceiro. Inauguração de creches, colégios, ginásios, campos de futebol, hospital, enfim. Obras para o bem, cuidado das pessoas do nosso município. Divulgar e fazer cobertura das festas e campeonatos municipais da região. É também um grande parceiro no desenvolvimento social, pois através de suas páginas as pessoas ficam sabendo de vagas de emprego, cursos técnicos. Isso tudo contribui para uma melhor qualidade da vida das pessoas na nossa cidade. Aos funcionários, que sempre dedicados e atenciosos para levar à nossa comunidade as notícias utilizadas e com seriedade. Parabéns a toda a equipe pelo belo trabalho que vem e desejo muito sucesso nessa nova etapa. Somos uma cidade privilegiada por ter uma empresa de comunicação desse porte, que é o Jornal Primeira Hora. Bom princípio ganha muito com Primeira Hora, o nosso jornal. Na sua pessoa, Sirlei, quero deixar o meu abraço e agradecimento a toda a família Primeira Hora e muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Convido o vereador Dárcio Antônio Schneider, autor do requerimento dessa sessão solene, para fazer uso da palavra. O senhor vereador dispõe de 10 minutos. Tribuna. Senhor presidente, senhor prefeito municipal, Fábio Perch, vice-prefeito João Weschenfelder, senhores vereadores, vigário paroquial, padre Júlio Bergman, diretores do jornal Primeira Hora, senhora Sirlei Ion, seu esposo Regis Lopes, senhor Fernando Ion, gerente da nossa agência Sicredi aqui de Bom Princípio, senhor Rangel Facina, colaboradores do jornal, senhoras e senhores. Há 25 anos atrás já existia no Vale do Caí
a comunicação implantada através de alguns jornais locais. Falo locais, Vale do Caí. Porém, a interação e a integração com a comunidade surgiu com a fundação do jornal Primeira Hora, aqui de Bom Princípio. Este foi o jornal pioneiro em dar voz às comunidades, noticiando o passado através de resgates históricos, o presente com o registro de fatos da atualidade e do dia a dia corriqueiro em muitos municípios aqui do Vale do Caí, e o futuro ao ouvir a voz e os sonhos das pessoas que compõem as comunidades. O Primeira Hora hoje faz parte da história das famílias na forma do registro das conquistas dos alunos e professores na área da educação, desde o período escolar até a faculdade. Na área do esporte e bem-estar relacionado com a saúde, as experiências vividas através de viagens internacionais de pessoas de nossas comunidades, ou até mesmo dentro do nosso país, as trajetórias das pessoas ao longo de suas carreiras e tantos outros fatos marcantes na vida das pessoas. A presença marcante do jornal no desenvolvimento empresarial do município, anunciando os serviços, as conquistas e atividades econômicas realizadas, foi fundamental para o desenvolvimento do nosso povo. O acompanhamento no campo político e público nos municípios em que está presente, com a participação nos eventos municipais e na cobertura dos acontecimentos importantes e transformadores de cada comunidade. São mais de 5.000 jornais físicos entregues a cada semana, mais de 1.500 somente em nosso município. Isso tudo enriquece a comunicação local. E através das suas redes sociais e páginas da internet, leva para o mundo as notícias aqui do Vale do Caí. Para muitas pessoas que estão fora de sua terra natal e buscam por notícias e fatos dos seus municípios, é o jornal Primeira Hora que buscam para se inteirar dos fatos locais e matar as saudades. Ainda sem contar as inúmeras ações movidas para o desenvolvimento na área industrial, comercial, social e de segurança dos cidadãos da nossa cidade. Um exemplo recente, no ano passado, por iniciativa do jornal, foram mobilizadas autoridades responsáveis para que, em conjunto, se encontre uma alternativa de acesso mais seguro entre as rodovias RST 452 e RST 122. Hospital São Pedro Canísio, Distrito Industrial de Arroio das Pedras, são outras ações mobilizadas e desenvolvidas pelo jornal. Hoje, com esta sessão solene, quero deixar os meus parabéns e de minha família, agradecimentos e parabenizar aos fundadores e a toda a equipe que faz a Primeira Hora entrar toda a semana em nossos lares, empresas e demais locais. Os nossos cumprimentos a toda a equipe, parabéns à capitã dessa empreitada, dona Cirlei, ao Regis, ao Fernando, a todos pelo esmero e com toda sinceridade. Comentávamos ainda essa semana sobre, termina uma edição, já se está trabalhando e buscando notícias para uma próxima edição. O jornal não se faz por ofício, nós sabemos disso, né? Nós não conseguimos requerer uma notícia. As notícias acontecem, a interpretação que os profissionais dessa casa dão às notícias é uma coisa que transcende muitas vezes ao imaginário das pessoas, mas deixa elas contempladas com informações precisas, honestas e agradáveis no seu dia a dia. Parabéns mais uma vez a toda a equipe do jornal e que venha mais 25 e muitos anos aí pela frente. Parabéns a todos. Muito obrigado, vereador Dárcio. E na sequência, passa a palavra ao vice-prefeito municipal, João Guilherme Weschenfelder, também pelo prazo de 10 minutos. Boa noite a todos. Minha saudação ao presidente, ao vereador que fez a solicitação desta homenagem. Homenageei aqui toda a equipe do Primeira Hora,
Padre Júlio, todas as pessoas mencionadas, os vereadores que prontamente acolheram esse pedido do vereador Dárcio, e certamente em especial a dona Cirlei e seu Regis. Não trouxe discurso montado aqui, mas não posso deixar de passar essa oportunidade de homenagear um trabalho deste jornal. Certamente, todas as palavras que expressarmos aqui nessa noite não expressam a grandeza desse jornal, mas certamente são importantes porque nós todos temos um grande orgulho em termos o jornal Primeira Hora em Bom Princípio e ser sempre nosso grande parceiro. Parabenizar vocês pela forma de conduzir o jornal, pela impessoalidade, imparcialidade, pelo profissionalismo dos competentes jornalistas e equipe que o jornal possui. Por tudo isto, certamente, nós vivemos aqui mais um momento de muita honra, porque nós nos sentimos honrados de tê-los em nossa companhia. Quanta coisa importante e quantos leitores conquistados ao longo dos 25 anos. Então, o jornal, ele está muito presente, ele está muito vivo na família, na comunidade e na vida das pessoas. Eu posso dizer isso com muita propriedade, porque tendo 1.500 exemplares em Bom Princípio, certamente é uma grande conquista. E isto se estende em toda a região. É referência regional, o jornal Primeira Hora. Então, não vou estender o meu discurso, eu falo com o coração, mas digo assim, senhor Regis e dona Cirlei, parabéns a vocês, certamente passaram também por dificuldades, em algum momento, com dificuldades de manter e construir essa bonita história. Mas foram insistentes, persistentes, e alcançaram esse êxito com muito mérito. Então, parabéns ao jornal, parabéns à equipe do jornal, seus jornalistas, os colaboradores, todos aqueles que de alguma forma contribuem com esse extraordinário sucesso do jornal Primeira Hora. Parabéns a vocês, parabéns aos vereadores, e esta casa, mais uma vez, está de festa. Como em outros momentos estive aqui parabenizando vocês, continuam assim. Vamos homenagear acontecimentos importantes aqui da nossa cidade. Parabéns a vocês e muito obrigado pela oportunidade. Um forte abraço. Obrigado, vice-prefeito João Guilherme Weschenfelder. Na sequência, eu convido o senhor prefeito municipal, Fábio Perge, para fazer uso também da tribuna. Boa noite a todos. Saudando o vice-prefeito João Guilherme Weschenfelder, Adriano Alves, presidente da Câmara, Dárcio, vereador, que teve essa brilhante ideia de homenagear um jornal de tão grande importância para o nosso município e região, e também a todos os vereadores aqui presentes. Parabéns pelo trabalho desde já, ao longo desses 1 ano e 8 meses já da 9ª legislatura municipal. Assim como o João, eu também não trouxe aqui nenhum discurso, mas hoje é um dia de festejar. Parabenizar aqui a Cirlei, de forma muito especial, Cirlei, já elogiar também pela Construção Móvel, que findou ontem, a 9ª edição, e também ao Regis, e a todos vocês, jornalistas, funcionários da Primeira Hora. Nas atuais pessoas do jornal, eu cumprimento e saúdo a todos que já passaram por essa família. 25 anos atrás, o Brasil não era nem tetracampeão mundial, muito menos penta, não existia nem o Plano Real, mas a Cirlei estava lá, persistindo pelo seu sonho. Eu vejo e lembro também que daqui a alguns meses eu completo 20 anos à frente do Salão Perche, que é a minha casa
onde eu trabalho já também de forma particular há 20 anos, e vejo que o tempo parece que foi ontem. Silei, com certeza, hoje também pensa que o tempo passou muito rápido. E com certeza, nas palavras do João, eu faço as minhas palavras de homenagear vocês por esse trabalho tão bonito e tão intenso. Hoje também recebi, Silei, algumas ligações, sabendo dessa sessão solene de alguns prefeitos do Vale do Caí, onde o jornal circula. Então, nas palavras minhas, que estou à frente do Executivo Municipal, eu homenageio vocês perante aos 9 e 10 municípios que o jornal passa. Também aqui eu gostaria de destacar uma pessoa em especial, que é minha avó, Maria do Filho da Voga, que este ano, dia 2 de julho, completou 90 anos. Eu sempre vejo a ansiedade dela na quarta da noite para que o meu tio Estevão Romeu compareça ao mercado São Marcos na quinta de manhã para pegar o jornal. Quando eu chego lá, quinta da manhã, das 7 até as 11, a minha avó tem o compromisso de ler o jornal. E assim também eu faço. Hoje, à frente do município, a gente convive muito com as notícias e vejo da extrema importância que o jornal tem de fazer esse trabalho, de levar as informações para a comunidade. Antes também, quando a gente estava numa vida só no dia a dia como munícipe, também via a importância que o jornal tem de levar a notícia. E como o João falou, imparcial, sempre levando o que tem que ser dito, por situação, oposição, mas passou a eleição, somos todos um município que tem que trabalhar em prol das pessoas para que a gente possa sempre melhorar mais a cada dia a vida dos munícipes e das pessoas. Um fato que lembra muito meu pai. Em 95, para quem é da vida esportiva como eu, que também fui entregador de jornal, e aqui eu tenho uma palavra para dar para o Rosito. Na década de 90, vocês sabem muito bem que eu entregava o jornal do CAI, que era o Fato Novo, e o Rosito eu sempre via como meu sonho. Quem dera eu pudesse entregar um jornal com uma RD 135 às quintas da manhã e às 4 da noite. Né? Eu saía com a minha Caloi Cruiser durante segundas, quartas e sábados e via o Rosito lá, sabe, com aquela RD que soltava muita fumaça assim, mas levava as informações para a comunidade. E até hoje o Rosito faz isso com o seu Uno, né, que é da equipe jornal, porque a gente sabe que a idade vai chegando e também o corpo precisa... Não, porque eu sei que muitas vezes o Rosito estava gripado nos sábados, quando a gente se encontrava no futebol, no Racing e também em outros eventos. O esporte pelo qual também eu me dediquei muito ao longo dos anos, e principalmente na década passada, quando eu, no Santiago, no Racing ou no Ibis, no Santo Inácio, aqui também está o Fábio Uver, que foi técnico, ainda é técnico, sempre esperava com muita vontade aquele pôster, aquela imagem que podia ser guardada para sempre em nossos corações. E assim os tenho até hoje, muitos em casa. Inclusive em São Delino, quando no último municipal de campo que lá teve em 2001, a gente foi campeão também lá. Então, agradecer a todos vocês. E também, como o João falou, eu parabenizo aqui ao comércio local, porque não existe salão de baile sem público, não existe jornal sem patrocínio, sem empresas que apostam ali e ali mostram a sua vontade de crescer e de levar a sua empresa também para várias pessoas. Bom princípio, na última estimativa do IBGE, chegou a 13.800 pessoas, nós estamos crescendo muito, e ano que vem, como já falei no início da Consumóvel, a gente já tem um valor de FPM que é de real possibilidade para o nosso município, porque assim na gestão passada, nas gestões anteriores, a gente sabe que a demanda é muito grande e o FPM era muito baixo em relação às demandas que nós temos de manter a saúde e a educação e também todas as questões que o município tem. Então, mais uma vez, Silei, em nome da tua pessoa, eu cumprimento a todos vocês. Também não posso deixar de homenagear o Fernando, que é uma pessoa também de longa data no jornal e que faz um bom trabalho. E saudando essas duas pessoas e ao Regis, eu peço aqui a nós da Câmara de Vereadores uma excelente salva de palmas, porque ninguém chega a 25 anos para casa. Se nós estamos aqui com esse jornal, é porque nós temos conhecimento, profissionalismo e uma marca muito pessoal no nosso município. Não só como bom principense, mas também como imprensa local. Parabéns à primeira hora, que vocês possam persistir por vários anos. Também saúdo aqui, desculpe por ter esquecido, as pessoas já também mencionadas pelo protocolo. Uma boa noite e parabéns, continue assim. Peço ao senhor prefeito municipal que fique aqui na frente também. Convido o Dárcio, vereador Dárcio, que faça então a leitura então do quadro, e convido também o vice-prefeito João Guilherme para nós fazermos a entrega a Sirlei, nossa homenageada então, que vai receber o... Pode ser? Pode. Regis, Sirlei,
Pode ser no final daí, mas a entrega do quadro, aí senão vai caber todo mundo. É. Por favor, vice-prefeito também. Alô. Câmara Municipal de Vereadores de Bom Princípio. Certificado em menção honrosa. Jornal Primeira Hora. A Câmara Municipal de Vereadores de Bom Princípio atribui com louvor esse certificado de menção honrosa em homenagem aos 25 anos de fundação e serviços prestados no município de Bom Princípio. 24 de nove de 1993, 24 de nove de 2018. Bom Princípio, 24 de setembro de 2018. Vereador Eduardo, presidente. Vereador Tony Schneider, toda a posição. Convido para fazer uso da palavra a senhora diretora do Jornal Primeira Hora, senhora Maria Cirlei Ion. Muito boa noite a todos. Boa noite, presidente Adriano. Boa noite, prefeito Fábio, vice João Guilherme Weschenfelder, querida equipe, querido padre Júlio, nossos amigos, minhas irmãs Eliane e Carmen, familiares que estão aqui. É complicado vir aqui falar em causa própria. Eu já estive aqui nessa tribuna outras vezes para falar sobre cursos, para falar sobre prestação de contas de feira. Desculpe, vereadores, eu não saudei todos, até porque eu estou um pouco emocionada, e também a você, Dárcio, muito obrigada pela lembrança. E eu repito, é difícil falar em causa própria. Vocês sabem que eu sou natural do Mambuí, sou filha de pequenos agricultores, e temos desde a infância como um dos valores o trabalho, o intenso trabalho, a honestidade, o respeito às pessoas e, mais ainda, a humildade. Nós somos todos muito humildes. Nós somos todos pessoas muito simples. E nós temos uma equipe muito unida. Eu sou a fundadora. E em 1989, eu comecei como funcionária de um novo jornal que estava sendo criado em Portão. Eu fui funcionária durante um tempo, e em 1990 constituí empresa, e em 1993, então, nós nos tornamos totalmente independentes, porque tínhamos uma parceria até então com o jornal Primeira Página de Portão. Eu me orgulho muito de ter até hoje na equipe Paulo Rosito Chassot, José Carlos Flá e Alessi Cohan, dos primeiros funcionários. Vários outros se somaram depois. Hoje nós temos a integração já dos cabelos brancos do Flá, os cabelos brancos do Regis que estão surgindo, e mesmo do Fernando. E nós temos uma mescla com jovens que vão se somando, que dominam outras tecnologias, mas todos eles têm um amor muito grande pelo que fazem.
Mesmo pessoas que, quando deixaram de trabalhar conosco, alguns saíram por outros trabalhos ou até constituíram empresa, e vários deles saíram chorando ou pediram demissão chorando, porque nós primamos por isso. Nós valorizamos muito o humano. Nós temos, como já foi colocado, 5.500 jornais por semana. Nós temos cerca de 40% das famílias em alguns municípios recebem o nosso jornal. Isto é uma responsabilidade muito grande. Nós temos 23 carteiras assinadas, nós temos cerca de 4.000 assinaturas e hoje, exatamente hoje, fazem 25 anos que nós circulamos pela primeira vez como Primeira Hora. Os 3 que estiveram nessa virada sabem que foi um grande parto. Foi muito complicado. Inclusive, o dia certo para circular era dia 23 de setembro. Mas deu problema na impressão e várias dificuldades, né, Leci? Nós só tínhamos um computador e aí nós tivemos que virar à noite. E isto nós fizemos muitas vezes na nossa vida. Nós muitas vezes já viramos noite. Na semana passada, 3 cachorros atacaram um entregador nosso lá na Piedade. Ele caiu, se machucou, foi para a UPA, o Regis substituiu. E esse é um pequeno exemplo, porque há poucos anos atrás, vários dos nossos vendedores, ou mesmo os redatores, faziam entrega. E quando hoje ainda um se machuca, as meninas vão de madrugada entregar jornal. E ninguém reclama, né, Neia? Ou a Jaine, eu vejo a Karina, quantas vezes, e outros, não posso citar todos, mas é gratificante. E anos atrás também, lá no início, a minha mãe era minha sócia, porque precisávamos de 2 pessoas num contrato social de uma sociedade limitada. Depois surgiu o Regis, surgiu o Fernando, também muito dinâmico, e também o Regis, pelo meu lado afetivo, né? Importante, importantíssimo. E, como eu coloquei antes, essa mescla hoje dos jovens com os veteranos, e nós hoje estamos num grande impasse. Como vai ser o nosso futuro? O impresso, ele é muito caro, gente. E a grande maioria das pessoas não tem o entendimento dos custos de uma empresa jornalística. Eu, durante 14 anos, não tirei uma semana de férias, por medo de me ausentar da empresa, por medo que eu fizesse falta, e também nas férias a gente gasta mais um pouco. O Rosito, até hoje, nunca tirou um mês de férias, né? E assim outros também. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Realmente é um momento especial. Hoje nós vivemos um dia típico de jornal. Nós levamos flores, nós recebemos flores, nós recebemos um bolo, obrigada, João Rodrigues, e choramos com o pai da nossa colega, que partiu, que também a família gostaria de estar aqui. E também sente muito orgulho e comprometimento com aquilo que faz. E agora estamos, como disse o nosso prefeito e também o vice, estamos aqui em festa. Quantas vezes o nosso pessoal da redação vive isso? Sai de um momento de festa e vai para um outro totalmente diferente. Eu mesma, na Feliz, anos atrás, já cheguei a sair de um evento de salto alto para ir no campo de futebol no Vale Real, e no carro levar um traje ou levar um outro calçado, correr no banheiro, trocar de roupa para estar adequada. Flá, quantas vezes tu já vivenciou isso? O Fernando, temos também a Cláudia Stefan, que é a nora do Zeno Stefan, ela está em viagem, está na Europa também, e também temos os que estão
na faculdade, né, que não podem estar aqui. Temos a equipe da redação, temos a equipe das vendas, nós temos também o pessoal que cuida do financeiro, da nossa recepção, e todos muito comprometidos. Nossos encontros são sempre alegres, fraternos, nós nos abraçamos, são todos muito amigos, e nós somos, como eu disse antes, nós somos pessoas simples, somos pessoas do bem, nós gostamos de boas notícias. Hoje ainda, num dos cumprimentos que eu recebi, uma pessoa dizia, recebi um WhatsApp, né? Alguém perguntando, mas não existe um jornal, ou no Instagram, não existe um jornal que noticia coisas boas, ou que gosta de notícias boas? E a pessoa aqui, no princípio, respondeu, nós temos um jornal que gosta de notícias boas. Nós somos, se falou em orgulho antes, João Guilherme, nós somos uma referência no Grupo Sinos, onde nós imprimimos desde a primeira edição. Nunca um cheque nosso deu problema. Nunca nós tivemos um desentendimento com o Grupo Sinos, que é o jornal NH. Desde a primeira edição, nós imprimimos lá. E eles nos consideram uma referência. Também o jornal NH se orgulha em imprimir o nosso jornal desde a primeira edição. Dá muito trabalho fazer jornal, dá muito trabalho, não existe rotina, é um jornal, mas é um novo jornal. E em 1989, eu estive na Europa pela primeira vez, e estive no Vaticano, na França, naquelas igrejas bem famosas, e em cada uma delas eu me ajoelhei e rezei para que na minha volta, porque eu voltei para o Brasil desempregada, e que na minha volta colocasse um trabalho no meu caminho. Deus foi muito bom comigo. Deus me deu muito mais que um trabalho. Nós, equipe, nós, Primeira Hora, através das nossas páginas, nós ajudamos a impactar vidas humanas. Assim como a avó do nosso prefeito, Fábio Perch, aguarda a quinta-feira, muitas pessoas dizem para nós, a quinta-feira, ela é diferente, ela é muito interessante, porque existe o Primeira Hora. Então, eu sou muito, muito grata a Deus, porque nós conseguimos, pela comunicação, pela palavra, e a palavra escrita, ela não é Facebook, ela também não é rádio, onde eu posso logo ali voltar e dizer, você interpretou mal o que eu falei, não era bem isso que eu quis dizer. No papel não tem borracha, gente. E é um compromisso muito grande. Eu tenho certeza que toda a nossa equipe sente orgulho do que faz, porque pelo salário, eu tenho certeza que muitos não estão lá. Se não fosse por amor, por também amor às suas comunidades, porque nós geramos empregos não só para Bom Princípio, para a região, nós temos também funcionários que moram em outros municípios, Feliz, Vale Real, Alto Feliz. Só não temos funcionário de Pareci Novo. Nos demais municípios, cada município tem pelo menos um funcionário. Então, nós temos uma despesa grande, não vou aqui anunciar valores, mas é bem mais do que muita gente imagina, com impressão, salários, entrega. Está aqui o Luciano, que também é entregador e às vezes foge dos cachorros, né? E todas as nossas negativas estão em dia, nossos salários estão em dia, nossas certidões, que como empresa que somos, também Fundo de Garantia e INSS, todas as nossas certidões estão em dia. Para finalizar, prefeito, eu preciso fazer um complemento sobre a moto que o Riosito usava. Ela, além de muita fumaça, ela também fazia muito barulho. Tá? E o Rosito, ele foi muito resistente à troca, quando nós queríamos trocar de moto, porque os assinantes, naquela época ele ainda entregava muitos durante o dia,
a moto era muito barulhenta, então muitos já iam para a rua, né? Porque, opa, agora está vendo o jornal. É ou não é, Cida? Né? E ele é muito cronometrado, né? Então eles já sabiam, já iam para a rua porque estava se aproximando a moto. Mas, bem lembrado. Mais uma vez, vereadores, Dárcio e todos os vereadores, presidente. Tem aqui o Luizinho Lil, eu vi ele entrando, mancando. Nós somos colegas de sala de aula na segunda série e na época, hoje eu vi ele mancando. E na segunda série ele quebrou o braço. E aí então eu copiei as lições dele do quadro para que ele não perdesse e pudesse acompanhar. Assim, nós somos todos, nós nos queremos bem, daqui a pouco pode sair alguma coisa que agrada mais um, agrada mais outro, mas nós todos temos o mesmo objetivo, nós somos pessoas do bem. O Vevinha, a família do Vevinha, lembro o pai dele sentado na igreja quando nós éramos criança. O Dárcio foi no mesmo ensino médio que nós estudamos também lá no CAI. O João também a gente conhece desde criança, e os meninos aí que, assim como os nossos, também vieram. E que bom, vocês fazem um belo trabalho. Obrigada por terem comparecido também de terno e gravata na abertura da Construmóvel. Foi um evento positivo, e graças a esse time maravilhoso que eu tenho, que nós temos, aliás, eu posso também me dedicar tanto à comunidade. Se não fosse Regis e Fernando e esse time querido aí que abraça junto, a Cirlei não poderia tantas vezes abandonar o trabalho, abandonar a empresa e correr para o parque, correr para os cursos de noite, etc. e tal. Acho que já me estendi um pouco, mas realmente é gratificante. Nós amamos o que fazemos e, mais uma vez, eu sou muito grata a Deus, porque nós, pelo nosso trabalho, conquistamos também muitos relacionamentos, muitos amigos. Não somos uma unanimidade, com toda certeza, até porque mexemos com vaidades, com interesses, com disputas. Não é fácil, vocês bem sabem que não é fácil lidar com pessoas, hoje em dia mais ainda, porque a tolerância ela está cada vez menor. Equipe, muito obrigada pelo apoio, pelo carinho, pelo amor à causa. Nossas crianças já são amiguinhos, quando nós nos reunimos, eles já brincam juntos, então acho que temos o futuro garantido. Obrigada, um grande abraço, e realmente é um momento diferente, porque nós não estamos muito acostumados a receber flores, bolos, gratidão, reconhecimento. É mais fácil, saiu no jornal, mas isso tem que sair no jornal, e se tu não fizer isso, eu vou botar no jornal. Então, as pessoas usam, às vezes, também o nosso trabalho, e o jornal é feito por seres humanos. E seres humanos têm limitações, têm qualidades e não são perfeitos. Muito obrigada. Mais à tribuna? Está inscrito? É.
Passo a palavra aos colegas vereadores, líderes de bancada, que queiram deixar a sua homenagem. Por ordem de inscrição, vereador Daniel, da bancada MDB. Senhor presidente, nobres colegas, prefeito municipal, vice-prefeito, padre Júlio e o jornal Primeira Hora. Os diretores Cirlei, Regis, Fernando e a equipe toda, como disse bem a Cirlei, que constitui esse jornal. É difícil vir aqui agora depois que a Cirlei faz o pronunciamento, né? Então a gente fica mais nervoso ainda. Mas eu fiz em nome da bancada do MDB, contar a história assim rapidinho. O Luizinho me ligou e para nós se organizar para ver o líder para usar a tribuna. Eu fiz uma pesquisa de campo, né, sobre a imprensa. Talvez, eu acho que eu creio que seja importante, é meio um pouco extensa, mas cabe, eu acho que para o jornal, que para as pessoas, enfim, as pessoas da internet que estão nos assistindo pelo Facebook, e pelas outras ferramentas via internet também, possa se interagir mais sobre o que eu achei muito interessante sobre a imprensa, né? Então, um breve resumo da história da imprensa no mundo e no Brasil. O ser humano sempre teve necessidade de transmitir informações para o seu semelhante. No passado, usamos diversas técnicas para isso. A escrita rupestre, nas paredes das cavernas ou em outros objetos encontrados no ambiente. Como ossos e folhas é um bom exemplo. Com o tempo, evoluímos e começamos a utilizar materiais mais sofisticados. Passamos a usar o papiro e o pergaminho, mas ainda mantendo o objetivo de passar adiante os nossos registros. Muitos especialistas consideram esses casos os primórdios da imprensa. Para quem não sabe, essas palavras servem para designar o coletivo de veículos que se prestam a transmitir as informações para os outros. Portanto, é correto afirmar que qualquer entidade ou organização, mesmo que mal organizada em seu princípio, que esse adiante as novidades que se enquadram nessa categorização. Mas existe uma qualidade muito importante da imprensa que também precisa ser observada: a regularidade de publicações. Por isso, alguns historiadores acreditam que a designação só começa a ser realmente válida a partir do momento que aperfeiçoamos a técnica de reprodução de textos por meio do uso dos tipos móveis. E é aí que entra o caso da prensa de Johannes Gutenberg. Certo, né? Esse foi o equipamento que simplesmente deu origem à palavra imprensa e mudou o mundo naquela época. Embora o primeiro jornal de papel date do século VIII depois de Cristo na China, a primeira publicação periódica tenha sido feita pelo imperador Augusto no século I. Foi depois da criação da prensa de Gutenberg em 1440 que esses conceitos finalmente se uniram. O artefato usado, o que é chamado de tipos, uma grande quantidade de pequenos objetos que imprimem determinada forma do papel quando pressionados contra ele. É como se fosse um carimbo sendo pressionado contra a folha em branco. Quando rearranjados, poderiam imprimir uma grande quantidade de textos em pouco tempo, o que permitiu a vinculação de vários periódicos. O processo de criação desses papéis impressos é o que deu origem ao nome imprensa. Hoje, porém, o termo adquiriu um conceito mais amplo, fazendo referência aos diversos veículos que se prestam a transmitir informações. Ainda naquela época, no século XV, mais um conceito importante foi cunhado. Em Veneza, as folhas eram vendidas pelo preço de uma gazeta, o nome dado à moeda local. E aí surgiu o termo usado para nomear muitos jornais publicados na Idade Moderna e até em tempos contemporâneos. Vai dizer que você nunca ouviu falar sobre os jornais Gazeta do Povo, Paraná, Gazeta Brasilense, Goiás ou Gazeta Esportiva, online. Tá aqui. A manifestação da imprensa e a industrialização.
Mas a história da imprensa começou a tomar forma com a sua massificação, nos séculos XVIII e XIX, durante a Revolução Industrial. A humanidade viu diversos avanços tecnológicos facilitarem algumas atividades. Uma delas foi a impressão de novos jornais e periódicos, que viu nesse período o maior crescimento da história. Foi durante esse período que grandes marcas como The Times, The Guardian, The New Yorker surgiram. Além do surgimento de máquinas que facilitavam o processo de prensa, os governantes de nações também ajudaram a consolidar o conceito de imprensa. Embora em sua maioria os interesses tenham disso egoístas, como a tentativa de favorecimento pessoal ou algo do gênero, o apoio aos jornais acabou favorecendo o segmento como um todo. Um bom exemplo que aconteceu durante a Guerra Civil dos Estados Unidos em 1861. A divisão do país gerou conflito de interesse entre aqueles que controlavam a imprensa. Porém, mesmo assim, os dois lados da batalha foram cobertos. O The Guardian, a propósito, foi o primeiro jornal a enviar correspondência para cobrir os dois lados do embate. Também foi durante esse período que os jornais inventaram as manchetes, título com letras grandes para chamar a atenção. A imprensa no Brasil. No Brasil, a imprensa começou a ser desenvolvida oficialmente a partir de 1808. Aqueles mais ligados em histórias vão lembrar que aconteceu durante esse período. Foi nesse ano que a família real transmigrou para o nosso país, fugindo das tropas francesas que iam invadir Portugal. Nesse período, a vinculação de jornais ou qualquer outro período era proibido por aqui. Todas as publicações em terras brasileiras eram consideradas ilegais e subversivas. Nada poderia circular com a permissão da coroa portuguesa. Oficialmente, a imprensa nasceu no Rio de Janeiro no dia 13 de maio de 1808. Nessa data foi criada a imprensa régia, hoje chamada de imprensa nacional, criada pelo então príncipe regente Dom João. Porém, foi somente no dia 10 de setembro desse mesmo ano que o primeiro jornal, Gazeta do Rio, a Gazeta do Rio de Janeiro, finalmente começou a circular em território nacional. É por isso que essa data foi oficialmente considerada o Dia Nacional da Imprensa. Porém, em 1999, a data foi modificada e passamos a fazer comemorações no dia 1º de julho. A imprensa na sociedade, o papel dela. Do século XIX, antes dos dias atuais, muitas coisas mudaram ao chegar de novas tecnologias. Mudaram drasticamente como os profissionais praticam o jornalismo. Estamos falando de meio como rádio, a televisão e a internet. Porém, o papel da imprensa continua sendo extremamente importante e continuará a ser por muito tempo. Foi o que a Cirlei cogitou aqui no futuro. Eu também sou dessa opinião. Eu acho que a imprensa, ela tendo em mão o papel, a parte bruta dele, é muito mais interessante do que tu ficar folhando o Facebook ou folhando a internet, né? E muitos adeptos à parte papel, que eu acho que vem a crescer, no meu entender, eles não voltam para a parte internet, eles continuam no papel. A prova de que a imprensa é essencial e o fato de muitos a considerarem o quarto poder de uma democracia, ela dividiria o espaço com o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Ela ajuda a manter equilibrada a balança de uma sociedade igualitária e justa. Vejamos bem o que a Cirlei também colocou aqui. O que a Cirlei falou praticamente é o resumo que eu tirei da internet, eu estava lendo antes. Então, é bem isso, a responsabilidade que existe dentro de tu ter um corpo de jornalista, um corpo dentro da tua empresa que seja de confiança, como tu bem falou, faz parte do sucesso do jornal desses 25 anos. E ele tem que ser sempre da forma igualitária, porque de um jornal pode desencadear de uma notícia pode desencadear várias coisas e vários problemas também, né? Porém, isso que diz aqui a importância, né? Dentro disso, aí tem o juramento do jornalista, que não cabe fazer aqui também. Eu reiterei algumas coisas aqui durante o pronunciamento dos que usaram a tribuna aqui, e reitero as palavras da Cirlei, porque
eu marquei umas coisas aqui que ela falou do pessoal ser unido, a direção com o funcionalismo, com os colegas, com o pessoal que participa de toda a manobra, de todo o elenco, desde a impressão, desde buscar, desde de entregar. Veja, se não fosse a união, com certeza, esses 25 anos, hoje, talvez, seriam comprometidos, né? E com essa união, acredito que mais 100 anos possa vir, né, de jornal. É um veículo de informação muito importante dentro da nossa comunidade, né? Que notifica, como já foi dito aqui pelos colegas, todo o Vale do Caí, né? E com a modernidade da internet também, como o Jornal Primeira Hora já está na internet e já passa para o mundo das notícias hoje, né? Também quero só deixar, eu acho que a questão da RD, do Rosito, né? Também hoje ele entrega às 5 da manhã, então pelo barulho também é mais consenso, ele está com o Uno mesmo, né? Da RD, mas enfim, foi o que me chamou muita atenção, mas eu me lembro bem também que muitas pessoas, quando o meu avô, parte de pai, ele era vivo, hoje ele sempre se parava na sacada, lá onde tinha aqueles tampos de água que vinha das vertentes, esperando a primeira hora, de madrugada, em Piedade. Isso vinha de madrugada lá. Então ele ficava sentado lá esperando a primeira hora. Hoje até a minha avó, por parte de pai, ainda tem assinatura, ainda é fiel, e está lá lendo sempre o jornal, né? Bom, diante disso, eu já me estendi demais por contar um pouco a história, mas a gente se sente muito honrado, a bancada do MDB, né, em fazer parte dessa solenidade, e elogiar o vereador colega Darcio pela propositura da homenagem, né, por ter feito o autor da homenagem, né, e parabenizar a equipe do Primeira Hora por esses 25 anos, né, desejar ao jornal muita luz, né, desejar muitos e muitos aniversários. É o que a bancada do MDB deseja de coração a toda a equipe, a vocês, diretores, e que sigamos sempre olhando e admirando sempre as reportagens, as leituras do FLA, que eu acho muito interessante, né, e de todos que compõem o jornal. Muito obrigado. Convido então o vereador João Rodrigues também para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, colegas, prefeito, vice-prefeito, padre Júlio, demais autoridades, boa noite a todos e a todas. Nesta noite, estamos homenageando um dos mais importantes meios de comunicação da nossa região. 25 anos, nossa sociedade passou por grandes transformações. E, com certeza, o jornal Primeira Hora foi o divulgador dessas evoluções. Nossa população tem no jornal Primeira Hora credibilidade e confiança. Munícipes esperam ansiosamente pela circulação semanal para saber com transparência sobre algum fato ocorrido na nossa região, pois a empresa trabalha sempre com o cuidado das pessoas e da verdade. Com a proliferação de notícias duvidosas nos mais diversos meios de comunicação, o jornal Primeira Hora, nesses 25 anos, mantém o respeito, a credibilidade e a admiração de toda a comunidade. Dar início ao jornal Primeira Hora foi um ato de coragem e determinação, pois mesmo diante das dificuldades, não abandonaram o projeto. Nós, vereadores e prefeitos, que somos agentes públicos, somos muito gratos ao seu trabalho. É através da sua empresa que muitos se comunicam com a população, que a população fica sabendo do que ocorre na administração pública. Parabéns, diretora Maria Cirlei Ion, pelo trabalho desenvolvido no nosso município e região. São 25 anos ajudando no progresso da nossa região.
na divulgação das benfeitorias e também ajudando a trazer benefícios para toda a população. Na sua pessoa, Cirlei, quero estender meu agradecimento e meus cumprimentos e a todos os seus colaboradores, que com certeza ajudaram a essa empresa de comunicação a ser o que ela é hoje. Muito obrigado. Mais que merecida esta homenagem. Parabéns ao vereador Darcio, autor da proposição, e a todos nós pela aprovação. Fica nesse ato o agradecimento e votos de sucesso nesta nova etapa do Jornal Primeira Hora, o portal de notícias online. Muito obrigado a todos. Dando sequência, então, convido a todos para que fiquem em pé para acompanharmos o hino Bom Principiense. Letra e música de Ignácio Antônio Nais. Então, antes de fazermos o encerramento, eu vou convidar depois o vice-prefeito, o prefeito, enfim, toda a equipe, Jornal Primeira Hora, para aqui na frente fazermos então uma foto coletiva, então, que com certeza vai sair no jornal também. Ok? Declaro encerrada essa sessão solene. Obrigado pela participação de todos e desejo um bom descanso e um bom retorno aos seus lares. Uma boa noite a todos.